Talvez hoje a sua casa não esteja em paz. Talvez o problema não seja falta de amor, mas excesso de feridas. Palavras que foram ditas no calor do momento, silêncios que duram dias, olhares que evitam se encontrar. Há lares onde o barulho não é de discussão, mas de ausência. E há lares onde o silêncio grita. Muitas pessoas aprendem a sorrir fora de casa, mas choram quando fecham a porta. Saem para o trabalho com o coração pesado, voltam cansadas e tudo o que desejam é descanso. Mas não encontram, porque o verdadeiro descanso não está no corpo, está na alma. E quando a alma está ferida, nenhum sofá é confortável, nenhuma noite é tranquila. Existem problemas que não aparecem nas redes sociais. Ninguém posta a foto do quarto onde dormem de costas um para o outro. Ninguém grava o áudio da conversa que terminou em mágoa. Ninguém publica o peso de viver sob o mesmo teto, mas em mundos diferentes. E é exatamente nesses lugares onde ninguém vê que as maiores batalhas acontecem. Há muitos anos, um bispo experiente costumava dizer que as maiores guerras não acontecem nas ruas, mas dentro das casas. Segundo ele, famílias não se desfazem de uma vez. Elas se desgastam aos poucos. Começa com uma conversa adiada, depois com um pedido de desculpas que nunca vem, até que um dia o amor já não encontra mais espaço para falar. Esse bispo não era conhecido por discursos inflamados. Não levantava a voz. Não apontava dedos. Ele acreditava que palavras demais, quando o coração está ferido, só aprofundam a dor. Por isso, quando alguém o procurava com problemas familiares, ele costumava ouvir mais do que falar. Certa vez, uma pessoa se aproximou dele com o rosto cansado e os olhos carregados de noites mal dormidas. A voz tremia. Não era raiva, era esgotamento. Já tentamos conversar, disse aquela pessoa. Já tentamos acordos, promessas, mudanças, mas nada funciona. Parece que quanto mais tentamos, mais nos afastamos. O bispo ouviu tudo em silêncio. Não interrompeu, não julgou, apenas escutou. Depois de alguns segundos veio a pergunta que carregava mais dor do que dúvida. Será que oração ainda resolve alguma coisa? Essa pergunta não era um desafio, era um pedido de socorro. Há perguntas que nascem da incredulidade, mas há outras que nascem da exaustão. Quando alguém pergunta se ainda vale a pena orar, muitas vezes essa pessoa já tentou de tudo. O bispo respirou fundo. Ele sabia que nenhuma resposta rápida seria suficiente. Então fez o que sempre fazia diante da dor profunda. Convidou aquela pessoa a silenciar o coração. Às vezes, disse ele com calma, não precisamos de novas palavras. Precisamos de um novo lugar para colocá-las. Ele explicava que famílias se perdem quando cada um tenta vencer a discussão, mas ninguém tenta salvar o relacionamento. Que muitos lares não estão destruídos, apenas desconectados. E que a oração não é um último recurso, é um reencontro. Segundo ele, orar não é convencer Deus a mudar alguém. É permitir que Deus mude o ambiente, o coração, o tempo, o olhar. É abrir espaço para que aquilo que foi endurecido volte a sentir. Esse bispo dizia algo que poucos entendiam. Nem toda família precisa ser reconstruída do zero. Algumas só precisam ser restauradas no ponto onde pararam de se ouvir. E ali, naquele momento, ele não propôs conselhos longos. Não sugeriu estratégias, não pediu decisões imediatas. Ele apenas disse: vamos orar. Quando a oração começou, não foi alta, não foi apressada, foi simples. Porque há orações que não precisam impressionar ninguém, só precisam ser sinceras. Ele começou reconhecendo algo que muitos ignoram. Deus conhece cada detalhe daquela casa, cada discussão, cada lágrima escondida, cada noite em que alguém fingiu dormir apenas para não conversar. Ele orou pedindo que a paz voltasse a ocupar o espaço que a mágoa havia tomado. Que o diálogo substituísse o orgulho, que o amor lembrasse quem ele já foi, antes de se machucar. Enquanto orava, algo importante acontecia. As defesas caíam. O coração começava a se abrir. Porque quando alguém ora de verdade, não existe vencedor ou perdedor. Existe entrega. O bispo costumava dizer que a oração não muda o passado, mas muda a forma como lidamos com ele. Ela não apaga palavras ditas, mas ensina a perdoar o peso que elas deixaram. Muitos lares se tornam campos de batalha porque as pessoas esquecem que estão do mesmo lado. Esquecem que o inimigo não é quem dorme na mesma cama, mas tudo aquilo que tenta separar, confundir e esfriar o amor. Segundo ele, famílias adoecem quando perdem o hábito de orar juntas, ou quando deixam de orar umas pelas outras. Quando cada um passa a carregar sua dor sozinho, o silêncio vira distância. Ele acreditava que toda casa precisa de tempos em tempos ser apresentada novamente a Deus.
Não porque Deus tenha se afastado, mas porque as pessoas se perderam no caminho. Aquela oração não terminou com promessas milagrosas. Terminou com um pedido simples: que aquela família tivesse uma nova chance de se olhar com misericórdia. E talvez seja isso que você precise hoje. Não uma solução imediata, mas uma nova chance. Talvez você esteja ouvindo essas palavras e pensando que a sua situação já foi longe demais, que o diálogo acabou, que o amor esfriou, que a distância virou rotina. Mas há algo que esse bispo sempre lembrava: enquanto existe oração, ainda existe caminho. Famílias não se restauram da noite para o dia, mas se perdem quando desistem de tentar. Por isso, agora, antes de qualquer decisão, antes de qualquer conversa difícil, faça o que ele fazia: ore. Ore não para acusar. Ore não para exigir. Ore para permitir que Deus toque onde você já não consegue alcançar. Ore pelo coração que se fechou. Ore pela palavra que faltou. Ore pela paz que foi embora. Porque quando a oração entra em uma casa, ela não muda apenas o ambiente. Ela muda as pessoas que vivem nele. Depois daquela oração, o bispo costumava dizer algo que quase ninguém esperava ouvir. Ele dizia que muitas famílias não estão quebradas, estão cansadas. Cansadas de tentar, cansadas de esperar, cansadas de acreditar que algo pode mudar. Segundo ele, o cansaço emocional é mais perigoso do que a briga. Porque quem briga ainda se importa. Mas quem se cansa começa a desistir em silêncio. Ele via isso nos olhos das pessoas que o procuravam. Não eram olhos de ódio. Eram olhos de alguém que já chorou demais e agora só quer parar de sentir dor. Havia lares onde ninguém gritava mais. Não porque tudo estava bem, mas porque ninguém tinha forças para discutir. O problema já não era o conflito, era a indiferença. O bispo dizia que a indiferença é o estágio mais perigoso de qualquer relacionamento. Porque quando alguém deixa de reagir, é sinal de que algo dentro já se desligou. Muitos casais chegam a esse ponto sem perceber. No começo havia conversa, depois cobranças, depois silêncio. Até que um dia duas pessoas vivem na mesma casa, mas não dividem mais a vida. E não são apenas casais. Pais e filhos também se perdem assim. A distância não começa com rebeldia. Começa com falta de escuta. O bispo dizia que filhos não se afastam porque não são amados, mas porque não se sentem compreendidos. E pais sofrem não porque não amam, mas porque não sabem mais como se aproximar. Quantas famílias hoje vivem presas em versões antigas de si mesmas? Presas em erros do passado. Presas em palavras que nunca foram perdoadas. Presas em momentos que deveriam ter sido curados, mas foram ignorados. Ele explicava que toda família precisa de um novo começo de tempos em tempos. Não um começo com pessoas novas, mas com atitudes novas. O problema é que muitos querem mudança sem quebrantamento, querem resultados sem processo, querem restauração sem humildade, e isso não funciona. Segundo aquele bispo, a oração entra exatamente onde o orgulho não entra. Ela alcança lugares onde a razão já desistiu. Ela suaviza o coração endurecido pelo tempo. Ele costumava alertar que oração não é mágica. Ela não muda o outro de forma instantânea, mas muda o ambiente onde as decisões são tomadas. Famílias restauradas não são aquelas que nunca erraram. São aquelas que aprenderam a pedir perdão. E pedir perdão exige coragem. Porque perdoar é admitir que a dor existiu, mas decidir que ela não terá mais poder. O bispo dizia que muitos lares vivem como se o passado estivesse sempre presente. Cada discussão traz à tona erros antigos. Cada conversa vira um tribunal. Mas a oração ensina algo essencial. O passado precisa ser tratado, não revivido. Ele lembrava que Deus não trabalha em cima de acusações, mas em cima de corações dispostos. Por isso, quando alguém dizia que já havia tentado de tudo, ele perguntava: você já tentou orar sem apontar culpados? Porque muitas orações não funcionam não por falta de fé, mas por excesso de acusação. Há orações cheias de pedidos, mas vazias de entrega. Segundo ele, quando alguém ora pedindo mudança no outro, mas não permite mudança em si, a oração se torna um discurso. E famílias não precisam de discursos, precisam de transformação. O bispo costumava orientar algo simples, mas profundo: orar primeiro em silêncio, antes de falar, antes de discutir, antes de reagir. Silenciar não é concordar com o erro, é dar espaço para a sabedoria agir. Ele acreditava que muitas palavras ditas no calor da emoção destruíram mais lares do que a própria dificuldade inicial. Quantas conversas teriam sido diferentes se alguém tivesse parado para orar antes de responder? Quantas feridas teriam sido evitadas se o orgulho tivesse sido substituído por humildade? Famílias não precisam vencer discussões,
precisam vencer o desgaste. E isso não acontece com força, acontece com constância. O bispo dizia que oração diária é como manutenção. Não se espera quebrar tudo para consertar. Cuida-se antes. Mas muitas pessoas só oram quando a situação já está insuportável, quando o amor está no limite, quando a esperança está fraca. Mesmo assim, ele nunca dizia que era tarde demais. Porque enquanto alguém ainda se importa a ponto de buscar ajuda, ainda existe esperança. Ele via famílias que chegaram destruídas e, aos poucos, aprenderam a reconstruir não apenas a relação, mas a forma de se tratar. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi possível. E sempre começava da mesma forma, com alguém disposto a mudar a própria postura. A oração não começa mudando a casa, começa mudando quem ora. Por isso, agora, se você está ouvindo essa mensagem, talvez Deus não queira que você mude o outro hoje. Talvez Ele queira que você mude a forma como reage. Talvez Ele queira te ensinar a ouvir mais, a falar menos, a esperar o tempo certo. Famílias restauradas não são aquelas onde todos concordam, mas onde todos se respeitam, onde o amor não depende de perfeição, mas de compromisso. Por isso, mais uma vez, vamos orar. Não como quem exige, mas como quem se rende. Senhor, olha para cada família que está cansada, para cada coração que já tentou e pensa em desistir. Renova as forças, Pai. Ensina a esperar, ensina a ouvir, ensina a falar com sabedoria. Que o orgulho não tenha a última palavra, que a mágoa não seja permanente, que o silêncio não se transforme em distância irreversível. Visita os pais que não sabem mais como alcançar seus filhos. Visita os filhos que não conseguem mais conversar com seus pais. Restaura o respeito, restaura o diálogo, restaura a confiança. Que cada lar volte a ser lugar de abrigo, lugar de descanso, lugar de amor. Nós entregamos tudo em tuas mãos, confiando que o que hoje parece cansado pode ser renovado pela tua graça. Amém. Com o passar do tempo, aquele bispo passou a perceber algo que se repetia em quase todas as famílias que o procuravam. Não importava a história, o contexto, a gravidade do conflito. Em algum momento alguém dizia: "Eu já não sei mais o que fazer." Essa frase carregava mais do que dúvida. Carregava medo. Medo de errar de novo. Medo de insistir e se machucar mais. Medo de soltar e se arrepender depois. O bispo dizia que esse medo paralisa, porque quando alguém chega nesse ponto, qualquer atitude parece arriscada demais. Há pessoas que continuam em relacionamentos quebrados por medo da mudança, e há outras que desistem cedo demais por medo da dor. Em ambos os casos, o medo governa. Segundo ele, famílias não são destruídas apenas por conflitos, mas por decisões tomadas sem paz no coração. Ele costumava lembrar que Deus nunca conduz através do medo. Quando o medo dirige, a escolha quase sempre fere alguém. Muitos lares vivem num ciclo de tentativas frustradas. Alguém promete mudar. Muda por alguns dias. Depois, tudo volta ao mesmo lugar. Isso cansa. Isso desgasta. Isso cria desconfiança. O bispo explicava que mudança real não acontece por pressão. Acontece por convicção. Quando alguém muda apenas para evitar conflito, essa mudança não se sustenta. Mas quando muda porque entende que precisa, o processo é diferente. Ele dizia que muitas famílias erram ao tentar resolver tudo de uma vez. Querem consertar anos de dor em uma conversa. Querem apagar feridas profundas com pedidos rápidos de desculpa. Mas feridas antigas precisam de cuidado contínuo. Assim como o corpo, a alma também precisa de tempo para cicatrizar. Forçar o processo só aumenta a dor. O bispo costumava orientar algo simples: um dia de cada vez. Não exigir tudo hoje, não cobrar perfeição amanhã, mas caminhar com constância. Ele acreditava que Deus trabalha melhor em processos do que em pressa, porque a pressa gera expectativas irreais, e expectativas irreais geram frustração. Quantas famílias se perderam não por falta de amor, mas por excesso de cobrança? Quantas relações foram sufocadas por expectativas que ninguém conseguia cumprir? O bispo dizia que amar também é saber esperar. Esperar o tempo do outro, esperar o amadurecimento, esperar a cura. Mas esperar não é cruzar os braços. Esperar é continuar fazendo a sua parte, mesmo quando o resultado não é imediato. Ele orientava que, em tempos difíceis, é melhor fazer pequenas coisas certas do que grandes gestos cheios de emoção. Um pedido de desculpas sincero. Um gesto de cuidado. Um silêncio respeitoso. Pequenas atitudes constroem segurança. E segurança abre espaço para mudança. Ele dizia que quando alguém se sente seguro, a defensiva cai. E quando a defensiva cai, o diálogo começa. Famílias restauradas são aquelas onde as pessoas se sentem seguras para errar, sem medo de serem destruídas por isso.
O bispo alertava que muitos lares vivem em estado de julgamento constante. Qualquer erro vira prova de fracasso. Qualquer falha vira acusação. Isso mata a esperança. Ele acreditava que a oração muda exatamente esse ambiente. Ela tira o peso do julgamento e coloca o foco na transformação. Quando uma casa ora, ela aprende a olhar com mais misericórdia, a ouvir com mais paciência, a reagir com menos agressividade. Mas ele também dizia algo importante: oração sem atitude vira fuga. É preciso orar, mas também agir de forma coerente. Não adianta pedir paz e continuar provocando guerra. Não adianta pedir reconciliação e manter o orgulho intacto. A oração verdadeira produz movimento interno. Ela incomoda, ela confronta, ela chama a responsabilidade. Muitos querem que Deus mude o outro, mas não aceitam ser confrontados. O bispo ensinava que Deus começa a restauração por quem está disposto. Às vezes, só uma pessoa decide mudar. E isso já é suficiente para iniciar um processo. Uma casa não precisa de todos perfeitos. Precisa de alguém comprometido com a mudança. Ele via famílias onde apenas um orava, apenas um cedia, apenas um insistia. E com o tempo, isso criava um ambiente diferente. Menos tensão, menos ataque, mais diálogo. Mudança verdadeira é silenciosa. Ela não anuncia. Ela não cobra reconhecimento. Ela simplesmente acontece. O bispo dizia que quem muda de verdade não precisa provar nada. Os frutos falam por si. Por isso, se hoje você sente que está tentando sozinho, não desanime. Talvez Deus esteja usando a sua postura para tocar toda a casa. Talvez o seu silêncio esteja protegendo. Talvez a sua paciência esteja curando. Não subestime o poder de uma atitude guiada por oração. Agora, mais uma vez, vamos falar com Deus. Não pedindo pressa, mas pedindo direção. Senhor, olha para cada paciente que está tentando sozinha, para quem se sente cansado de esperar resultados. Dá sabedoria, Pai, dá paciência, dá discernimento. Ensina a agir no tempo certo, a falar quando for necessário, a silenciar quando for melhor. Que cada atitude seja guiada pela tua paz. Que cada decisão seja tomada com o coração tranquilo. Protege essas famílias de decisões tomadas no medo. Protege de palavras ditas no calor da emoção. Que a tua presença conduza cada passo. E que, mesmo quando o processo for lento, a esperança permaneça viva. Nós confiamos que o que hoje parece difícil está sendo trabalhado por ti. Com o tempo, aquele bispo percebeu que havia um ponto específico onde muitas famílias travavam. Não era na falta de amor. Não era na falta de vontade. Era no perdão. O perdão é uma das palavras mais difíceis de praticar quando a dor é real. Porque perdoar não é fingir que não aconteceu. É lembrar sem sangrar. Muitas pessoas confundem perdão com esquecimento, mas o bispo sempre explicava que ninguém esquece uma ferida profunda. O que muda é o peso que ela carrega. Há famílias que continuam juntas, mas vivem presas ao passado. Cada erro novo reabre feridas antigas. Cada conversa vira um acerto de contas. Isso cansa, isso corrói, isso impede qualquer avanço. O bispo dizia que quando o perdão não acontece, a casa se torna um arquivo de dores. Tudo fica guardado, tudo fica registrado, nada é realmente resolvido. Ele via pessoas que diziam ter perdoado, mas ainda usavam o passado como arma. O perdão verdadeiro não ataca, ele liberta. Mas perdoar não é um ato simples. É um processo interno profundo. Exige decisão, exige humildade, exige muitas vezes ajuda de Deus. O bispo ensinava que ninguém perdoa com força própria. O perdão nasce quando alguém decide não carregar mais aquilo que já machucou demais. Segundo ele, guardar mágoa é como manter a ferida aberta. Ela não cicatriza porque está sempre sendo tocada, e há dores que só cicatrizam quando são entregues a Deus. Muitas pessoas dizem: "Eu até tentaria perdoar, mas você não sabe o que me fizeram." O bispo nunca minimizava a dor. Ele sabia que existem feridas profundas, traições, abandonos, palavras que mudaram histórias. Mas ele também dizia algo essencial: o perdão não muda o que foi feito, mas muda quem carrega a dor. Quem não perdoa continua preso ao momento da ferida. Quem perdoa começa a se libertar. O bispo alertava que perdoar não significa confiar imediatamente. Confiança se reconstrói com tempo e atitudes. Perdão é o primeiro passo, não o último. Muitas famílias confundem isso e acabam se frustrando. Perdoam esperando que tudo volte ao normal rapidamente. Quando isso não acontece, se decepcionam. Mas reconstrução é processo, e processo exige paciência. Ele dizia que Deus trabalha com verdade, não com pressa. Nada sólido nasce apressado. Em lares onde houve quebra de confiança, é preciso reconstruir tijolo por tijolo, com transparência, com coerência, com constância. O bispo costumava dizer que promessas não restauram lares.
Atitudes restauram. Palavras bonitas sem mudança prática só aprofundam a ferida. Por isso, ele orientava que quem errou precisa assumir responsabilidade, sem justificativas, sem minimizar a dor do outro. E quem foi ferido precisa decidir não usar a dor como controle. Ambos precisam aprender a caminhar juntos novamente, com cuidado. Ele dizia que o perdão abre a porta, mas o compromisso mantém a casa de pé. Famílias restauradas não são aquelas que nunca erraram, mas aquelas que aprenderam a tratar os erros com maturidade. O bispo também alertava que algumas pessoas pedem perdão apenas para aliviar a própria consciência, mas não estão dispostas a mudar. Isso não é arrependimento. É alívio momentâneo. O arrependimento verdadeiro incomoda. Ele confronta. Ele transforma. Quando alguém se arrepende de verdade, não repete o erro como se nada tivesse acontecido. Por isso, o bispo ensinava que a oração precisa acompanhar o perdão. Porque sem a ajuda de Deus, o coração humano volta a endurecer. Ele dizia que o perdão humano tem limite, mas a graça de Deus amplia esse limite. Famílias que oram juntas aprendem a se perdoar com mais misericórdia. Não porque esquecem a dor, mas porque escolhem não viver reféns dela. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento. Quer seguir em frente, mas sente que algo te prende ao passado. Talvez exista uma conversa que nunca foi concluída, uma ferida que nunca foi tratada, uma mágoa que foi empurrada para debaixo do tapete. Mas feridas escondidas não desaparecem. Elas apenas se manifestam de outras formas. O bispo sempre dizia: não tenha medo de tratar o que dói. O medo não cura, a verdade cura. E a oração prepara o coração para lidar com a verdade. Por isso, agora, vamos orar mais uma vez, não para apagar o passado, mas para libertar o coração do peso dele. Senhor, tu conheces as feridas que ainda doem dentro dessas casas. Conheces as mágoas guardadas, as dores não resolvidas, os pedidos de perdão que nunca aconteceram. Visita esses corações, Pai. Dá força para perdoar. Dá sabedoria para reconstruir. Ensina a liberar aquilo que machuca sem ignorar a verdade, mas sem viver prisioneiro dela. Cura as feridas profundas. Restaura a confiança com o tempo e com atitudes. Que o perdão abra caminho para um novo começo. O silêncio que se instalou naquela noite era diferente de tudo que já havia sido visto naquele lugar. Não era um silêncio vazio, era um silêncio pesado, carregado de significados, de reflexões que batiam no peito como martelos invisíveis. As pessoas não estavam quietas por falta do que dizer, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, estavam pensando de verdade. O bispo permaneceu alguns instantes em pé, com as mãos juntas à frente do corpo, observando cada rosto à sua frente. Ele não parecia vitorioso, nem orgulhoso. Seu semblante era sereno, quase cansado, como alguém que havia carregado um peso grande demais e finalmente o havia colocado no chão. Antes de irmos embora, disse ele com a voz baixa, eu preciso deixar algo claro. Todos se inclinaram levemente para frente, como se temessem perder uma única palavra. A fé não é um espetáculo, não é um palco, não é um argumento para vencer debates. Fé é serviço. Fé é carregar a dor do outro quando ele já não aguenta mais carregar sozinho. Ele respirou fundo. E muitas vezes, e quem mais fala de Deus é quem menos entende o amor que ele ensina. Essas palavras não foram ditas com acusação, mas com tristeza. E isso doeu ainda mais. O atendente da loja, que até então permanecia no fundo do espaço, sentiu um nó se formar na garganta. Desde aquele primeiro momento, horas antes, quando havia tratado o bispo com desdém, algo dentro dele vinha se quebrando pouco a pouco. Agora, já não havia mais como fingir indiferença. Ele deu alguns passos à frente, hesitante como quem pisa em um terreno desconhecido. Eu? Começou, mas a voz falhou. Engoliu seco e tentou de novo. Eu preciso pedir perdão. O ambiente inteiro se voltou para ele. Eu julguei. Eu zombei. Eu tratei mal alguém que só queria falar de oração. Eu fiz isso porque eu estava com raiva da vida, raiva de Deus, raiva de tudo. Ele passou a mão no rosto, tentando conter as lágrimas. Minha família está destruída. Meu pai foi embora. Minha mãe está doente. E eu achei que zombar da fé dos outros me faria sentir menos vazio. Mas só me deixou pior. O bispo caminhou até ele com calma, sem pressa, sem pose. Você não é o primeiro, disse colocando a mão em seu ombro. Nem será o último. A dor, quando não é curada, vira amargura. E a amargura, quando não é tratada, vira crueldade. O atendente chorava abertamente agora, sem tentar esconder. Eu não quero mais ser assim, disse. Eu não quero. Então você já deu o primeiro passo, respondeu o bispo. Reconhecer é o começo da cura.
Aquela cena foi registrada por várias pessoas. Mas, curiosamente, não era o tipo de vídeo que buscava likes fáceis. Não havia gritos, não havia humilhação pública, não havia revanche. O que havia era algo muito mais raro: humanidade. Nos dias que se seguiram, o que aconteceu surpreendeu até os mais céticos. A história começou a se espalhar, não como um escândalo, mas como um testemunho silencioso. Pessoas compartilhavam o vídeo dizendo: assista até o fim. Outras comentavam: isso me fez repensar muita coisa. Algumas diziam simplesmente: eu precisava ouvir isso. A loja, que antes havia sido palco de desprezo, tornou-se um ponto inesperado de reconciliação. O atendente não foi demitido. Pelo contrário, ele pediu para permanecer ali, mas com uma nova postura. E cumpriu. Meses depois, ele mesmo organizou, fora do horário de trabalho, um pequeno encontro semanal para pessoas que enfrentavam problemas familiares. Não era culto, não era igreja. Era apenas um espaço de escuta, respeito e oração para quem quisesse. O bispo seguiu seu caminho. Continuou visitando pessoas anônimas, lares quebrados, hospitais esquecidos. Nunca usou aquela história como autopromoção. Quando perguntado sobre o episódio, respondia apenas: não foi sobre mim. Foi sobre lembrar que fé sem amor não serve para nada. E talvez essa tenha sido a maior lição de todas. Porque no fim, ninguém se lembra das palavras ditas com raiva. Mas todos se lembram do dia em que alguém escolheu responder o ódio com compaixão. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso.